A gente tá conversando com o Juninho veio aqui, e ele tava falando sobre ter uma lista muito extensa e vocês vão afinando. Porque até o dia... Até daqui a pouco vocês têm que mandar a lista de 55 nomes, né? Não, uma coisa mas ela não tem muito relação com isso. Ela tem dentro do processo, que a gente sempre gosta de exemplificar. Jogamos contra a Coreia e Japão, selecionamos 26 atletas. Quando termina esses jogos, a gente faz uma análise desses atletas e coloca aqueles atletas que não puderam ir nesses jogos por algum motivo, ou de lesão, ou por estar numa fase física com dificuldade, ou por a gente não optar por eles, porque tem 3, 4 jogadores por posições, e seguimos observando. Então, quando vai chegando próximo à convocação, a gente teve uma reunião na sexta sobre esse grupo, essa lista larga, vamos ter uma amanhã, chegando no Rio, discutindo, e quando vai aproximando da data da convocação, que é dia 9, dessa vez, a gente vai começar a tirar, é como diz o Tite. Quando chega ali para tirar 20, definiu. Aí a briga para escolher os outros 6, quem falta, ela vai até o último dia. 32 para tirar 26, vai diminuindo. Não é fácil porque são muitas as opções de características diferentes de atacantes, né, de externos, de jogadores por dentro, de meio-campistas, mais construtores, meio-campistas com características defensivas. Então a gente vai trabalhando e o mais legal é fazer com que todos se sintam pertencentes ao processo. Entendeu? Todos esses caras a gente está observando e mantendo eles atentos e se preparando para essa convocação. De tudo que o Kleber falou, eu vou traduzir isso em 9. Nós temos Hulk, Gabriel Barbosa, Firmino e Matheus Cunha, que eles se assemelham muito nas funções onde eles exercem nos seus clubes. Uhum. Eles não são pivô de área que atacam espaço. Eles são jogadores que vêm buscar ou que rodam e não ficam lá enfiados, não atacam espaço, atacam menos do que Richarlison, do que Gabriel Jesus, do que Pedro. Então são características que eles competem entre eles. Uhum. Né? Quando tiver um jogador, e até porque o Hulk e o Barbosa, a sua origem é de lado. Eles são de origem. Então eles movimentam, eles flutuam para depois chegar. Então são jogadores que competem nessas funções. Eu disse, mas a gente precisa de um que ataque espaço, porque a gente vai ter. Bom, da Richard, Gabriel, Jesus. Ou a gente precisa de um Pedro, porque é uma jogada aérea. Né? Então essas competições nesses detalhes, eles acabam acontecendo também. Putz, é um problemaço, mas é um problema gostoso, né? Sim. A seleção brasileira é uma das poucas que tem esse problema, né? Que tem tanto material humano que fica ficando muita gente boa de fora. Esse negócio de ter aumentado para 26 nomes deu uma aliviada para você, assim, vamos poder levar mais gente, tudo? Talvez sim, talvez não. Talvez pressão maior. Bota as 26, por que não botou o cara? Por que não botou no jogo? Por que tu não 26 aproveitou? Mas vou trazer a ideia. Como tu vai jogar, nós vamos jogar jogos importantes, daqui a pouco o jogo vai falar a necessidade dele. Né? Exemplo, sai perdendo e a equipe adversária fecha lá atrás, vai precisar de um Pedro, de um jogador de área, vai precisar de um Gabriel Jesus, vai precisar de um Richard, que são jogadores mais enfiados. Né? Ou de dupla de atacantes, com esse e mais um outro atacante. Então vai ser necessário. Essa leitura e essas opções de atletas a gente tem que ter para estrategicamente poder mexer. Tu quer um jogador agudo, vertical? É Antony, é Rafinha, é Vini Júnior. Rodrigo, Martinelli. O Rodrigo já é mais flutuação, é Martinelli. O Rodrigo é mais jogador de organização, de jogada combinada. Mas pelo lado, né? Mas de lado pelo lado. O David Neres agora voltando e jogou muito esse final. Nós chamávamos ele de, como é que é, de foguete, não, de fumacinha. Uhum. Porque, é um jogador com uma velocidade incrível. Eu lembrando de novo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz olhava para ele e dizia assim, vou ter que marcar ele no treinamento. Ele disse, é um raio, não tem jeito. Então, essas competições. Cara, o Brasil é muito louco, né? Ele falou 300 nomes só de ataque. A gente tem muita gente que a gente tem. Foi essa geração que surgiu. Essa geração que a gente... Muito jovens. E que a gente dá... E eu quero aproveitar aqui para dar... reconhecer o trabalho das categorias de base do Amadeu, do Paulo, do Guilherme Dalladé, do Jardine, agora do Ramon, que essas gerações, essa transição da base para conosco, ela tem sido
sabe, muito, muito fluente, muito tranquila, muito legal. Sabe um negócio que quando aconteceu, eu vi que a torcida palmeirense ficou muito chateada, que foi a convocação do Danilo, né? Não por ele ter se convocado, mas porque ele não jogou, né? E é assim, a gente que não é torcedor do Palmeiras, é muito mais fácil entender porque que ele foi convocado. Mas é justamente o trabalho que você está fazendo já para o futuro da seleção, de trazer o Danilo para conhecer de perto, ver como é que é e tal, que não necessariamente precisava entrar no jogo. Essa compreensão, às vezes, dessa dimensão, eu também compreendo o sentimento do torcedor. E aprendi uma coisa como técnico da seleção. O grande sentimento do torcedor é ver atletas do seu clube representados na seleção. Aliás, porque eu era assim também. Eu também torcia. E eu também queria ver atletas do meu clube, do clube que eu torcia, representados na seleção. Aí eu me sentia com mais pertencente. Assim como são as regiões. O Rio Grande do Sul quer atleta dele que tem o Rio Grande do Sul representado. Sabe? E a gente respeita todos esses sentimentos. O que a gente tenta mostrar aqui é essa transparência, que a forma com que a gente busca não é do clube, não é regionalizado, é daquilo que nós entendemos ser o melhor daquele conjunto da obra toda. E vocês passam o ano estudando, ou seja, vocês passam, na verdade, o ciclo inteiro olhando isso daí para definir ali quem são os melhores dentro do que vocês acreditam, né? Então, é que é muito difícil. O torcedor, ele não quer saber, cara. Quer que o time dele ganhe e acabou, né? Não quer saber muito, não. Na hora do jogo, mas tu sabe que depois, com as mídias, com a evolução dos conhecimentos, com a evolução, sabe, da informação correta, da informação verdadeira, senão ela pode gerar um comentário que ele é errado, na medida que tu tem uma informação errada, o público ouve. Às vezes com linguagem diferente, para falar externo ou ponta, e aí ele vai entender. E ele gosta da compreensão. Ele não gosta de qualquer jeito, de qualquer forma. Ninguém mais engole sapo de qualquer jeito, de qualquer forma. O senso crítico dessa garotada que está vindo aí, ou de quem que é mais experiente, a gente não vai mudar a opinião. Mas ele sabe quando tem argumento do outro lado ou não tem. Ou muito fala muito. Sim, verdade. Os grandes atletas, né, que a gente tem dentro dessa continuidade de trabalho, a gente falou externos e falou pivô. Vamos falar de meias, Neymar que vem fazendo essa função e que é um jogador diferente. Aí tu tem Coutinho, aí tu tem Everton Ribeiro que a gente trouxe, participou de eliminatório e está jogando dentro dessa nova função com o Dorival por dentro, voltando a ser um jogador importantíssimo ao Flamengo. Aí tu tem o Veiga surgindo no Palmeiras, tu tem Gustavo Scarpa no Palmeiras, tu tem Paquetá que a gente usa ali, então já são vários jogadores para a função. Primeiro meio-campista, que a gente tem Casemiro e Fabinho. Aí surgiu o Danilo jogando os jogos grandes do Palmeiras, um menino. Mas aí também surgiu um menino no Fluminense, que é bom jogador, que é o André. E outro menino no Flamengo, que é o João Gomes. E outro menino no Corinthians, é Deus, que é o Du. No Hepta ele tá lá. Né? Que é o Du. Então, olha como surge. Aí dentro desses momentos a gente vai buscando. A gente não... Claro que eles vão crescendo e no futuro vão servir, né? Como tu falou agora. Mas a gente busca para agora. Para olhar. Jogou demais ontem, meu Deus do céu. Então dá uma oportunidade, traz junto ao grupo, às vezes não joga, mas a gente está buscando, trabalhando, é o nosso trabalho, é o que a gente tem que fazer. E paralelamente a isso, montando a equipe.